Olha só que delícia! E a receita de hoje, esfirra aberta de carne, uma receita prática que qualquer um consegue fazer. E o melhor de tudo, dá para você vender no seu delivery e ganhar dinheiro. Vamos lá para o passo a passo? Essa é uma receita muito fácil de fazer, é uma massa básica e serve para qualquer tipo de salgado. Hamburguinho, esfirra, enroladinho, pãozinho, é uma massa maravilhosa de trabalhar. Tenho certeza que você vai amar. Vamos precisar de 2 ovos, 20 gramas de fermento biológico seco, uma colher de sopa bem cheia de sal, 150 ml de óleo, 70 gramas de açúcar, 450 ml de leite. E escreva essa dica aí no seu caderninho. Se você quiser que essa massa fermente rápido, você vai colocar leite morno. Se não, você coloca o leite em temperatura ambiente, tá bom? Agora adicione 1 kg de farinha de trigo sem fermento. E se você não tem a batedeira profissional, não deixe de fazer. Por isso que eu estou fazendo tudo aqui na mão. Aí chega um momento aqui que eu não consigo mais misturar com a colher de pau. Aí eu vou colocar a mão na massa. Sempre sobra um pouco de óleo na vasilha, né? Aí você vai passar e vai sovar, assim. Pronto, a nossa massa já está completamente sovada e eu vou lhe ensinar aqui uma dica, dica de milhões. Eu vou dividir essa massa. Eu vou guardar essa massa dentro desse saco, na geladeira, e só vou usar no dia seguinte. Ah, Ediva, no dia seguinte eu não quero usar a massa. Posso congelar? Pode. Para guardar essa porção na geladeira, você vai colocar um pouco de óleo, pode ser azeite, óleo, dentro do saco. Vai fazer isso aqui. E a dica é que você não pode deixar a massa fermentar. Do jeito que ela está aqui, você vai colocar dentro do saco, vai fechar. Você pode pensar, Ediva, até quantos dias eu posso deixar na geladeira? Eu gosto de deixar apenas de um dia para o outro, porque como a massa ela tem ovos, aí pode ser que estrague rápido, né? Então, por segurança, você vai deixar na geladeira apenas de um dia para o outro. E se você quiser já guardar com as porções de 50 gramas, 100 gramas, também pode. Eu prefiro assim, eu acho que fica melhor, sabe? Porque no dia seguinte pode ser que eu mude de ideia, não queira fazer com aquela porção de 50 gramas e sim maior. Aí aqui, olha, vou guardar lá na geladeira. Vou trabalhar apenas com essa porção aqui. Ai, gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Eu vou dividir essa massa em porções de 50 gramas. Anote aí no seu caderninho. Aqui eu tenho 17 unidades com peso de 50 gramas. Próximo passo é você bolear as porções, que é o ato de deixar assim, olha só, redondinho. Lembre-se que em momento nenhum eu deixei essa massa descansar. E se você está começando e ainda não sabe bolear, você vai pegar uma porção, dobrar, vai fazer como se fosse uma trouxinha, assim, olha. Virar de ponta cabeça e fazer isso daqui. Para você que está começando, o treinamento é esse aqui. Pode fazer aí que eu acredito que na terceira porção, quando você for fazer isso daqui, você já vai conseguir. Aqui eu tenho uma forma e eu estou untando ela apenas com óleo. Você pode usar a forma aí de sua preferência, tá? Mas não deixe de untar assim. Não precisa muito não, pouco. Vou usar 300 gramas de fubá, farinha de milho, aquela bem fininha, é fácil de encontrar nos supermercados. Pegue uma porção e passe na fubá.
Agora eu vou deixar descansar aqui por uns 20 minutos. E lembre-se que em momento nenhum eu deixei a massa descansar. Agora que eu vou deixar descansar. Isso vai facilitar muito quando eu for colocar o recheio e você vai entender o porquê. E eu vou colocar dentro do forno, forno desligado, tá bom? É só para que ela não fique exposta aqui pegando nenhuma corrente de ar. O legal dessa receita é que essa massa ela é básica e você pode colocar o recheio aí de sua preferência. Eu vou usar carne moída e eu temperei aqui, mas você pode temperar com tempero aí de sua preferência. Você pode usar queijo e presunto, linguiça calabresa com queijo, frango com queijo, fique livre. E eu vou mostrar aqui rapidinho como eu faço esse recheio. Para o recheio eu vou usar 400 gramas de carne moída e você pode usar a carne moída aí de sua preferência. Aqui eu estou usando a patinha. Uma cebola e eu cortei em cubos. E é tradicional da esfirra de carne você cortar a cebola em cubinhos. Se você for ralar a cebola, o líquido vai ficar na carne e aí você vai ter que fazer o quê? Escorrer a carne. Um tomate e eu cortei ele em cubos, removi as sementes. Um pimentão maduro, uma colher rasa de sopa de sal, suco de um limão. E aqui é opcional, você pode colocar o cheiro verde aí de sua preferência. Aqui eu tenho hortelã desidratado e eu uso assim o hortelã desidratado porque como eu faço aqui várias receitas para você, e aí quando eu compro aquela porção na feira, no instante estraga. Aí eu prefiro trabalhar com ele assim e dar um toque todo especial. Pronto, agora que você já sabe, olha só, o recheio, ele é um recheio solto, tá vendo? Aí eu quero dar cremosidade a esse recheio. Como é que eu faço isso? Eu vou usar 200 gramas de requeijão cremoso. E você pode usar o requeijão cremoso aí de sua preferência. É um copinho, sabe? Pode colocar o copinho todo. Escolha um requeijão cremoso assim, firme, tá? Eu gosto de fazer esse recheio porque você não precisa cozinhar a carne. Confia em mim, não precisa, tá? Você vai se surpreender com o resultado. Recheio pronto. E o grande segredo aqui, para ficar assim, é você deixar descansar. E você vai precisar de um limão para abrir as porções. Olha só que fácil. Eu estou em constante aprendizado. Isso daqui eu aprendi esses dias aqui na internet. Olha, é fácil, produção, fazer isso aqui? Moleza. Agora é só pegar a porção do recheio e colocar. Aí você pode estar aí pensando, quanto, Edva, de recheio? Olha, em média, 40 gramas. Pode fazer aí, pode pesar a porçãozinha assim, olha. Vou mostrar aqui para você. Entre 40 a 45 gramas, ó. 42 gramas, tá ótimo. Quando você tiver experiência, rapidinho você vai fazer isso daqui, olha. Você vai pegar 40, 42 gramas que não vai nem perceber. A prática lhe leva à perfeição. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E não coloque as esfirras para assar com forno frio. Ele já tem que estar pré-aquecido por no mínimo uns 5 minutos em 180 graus. E o tempo de forno eu não posso falar para você, porque isso depende de forno para forno. A dica que eu lhe dou é que quando você perceber aí que está coradinho aqui, aí você já pode tirar. No meu forno, o tempo vai ser no máximo 10 minutos. E para finalizar, com as esfirras assim ainda quentes, eu gosto de colocar um pouco de queijo parmesão. Aí você pode pensar, ai, Edva, eu nunca vi queijo parmesão em esfirras de carne. Gente, o divertido da culinária é isso, que você pode fazer
como você preferir aí. E eu prefiro colocar o queijo parmesão. Eu também. Você gosta, produção? Com certeza. Queijo é bom em qualquer coisa. Assim, por que, Edva, você coloca assim na peneira? Fica cheio de pelotas. E o que é pelota? E produção, já chegou perto, né? Na hora de comer. Tô por aqui, ó. São essas bolinhas aqui, olha só, do queijo parmesão. Entendi. Entendeu? E aqui eu tenho bandejinhas de isopor. Essa daqui é a B1, essa é a B2 e vocês compram em lojas de embalagens. Vou colocar algumas aqui. Gente do céu, eu vou experimentar. O cheiro aqui tá maravilhoso. Eu também vou experimentar. Você vai experimentar, produção? Lógico. Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Ê, produção, não vou nem ajudar. A minha grudou. Você fez de propósito. Pera aí, produção, pera aí. Logo na minha vez. Né? Tá vendo, gente, como é que a gente pega a produção? Assim. Logo na minha vez. Hein? Aí, ó, soltou, produção. Agora. Olha, bem assada. Gente do céu. Que negócio bom, cara. Muito bom. Gente do céu. Quase que eu esqueci de mostrar. Já ia comer tudo. Vai embora não, viu? Pera aí. Olha, eu gosto com um pouco de pimenta, molhinho de pimenta. Olha. E eu gosto com ketchup. Nossa, ó. Muito bom. Aí você pode colocar nas bandejas assim, olha. Cheguei para te ajudar, viu? Produção, tô entendendo. Fiz a parte mais difícil, pegar os guardanapos. Gente, essa produção tá que tá, né? Lógico, você acha que vai ficar só com uma? Não, tá muito boa. Depois eu te dou seu pagamento, viu, produção? Combinado. Olha só, aí aqui você vai passar o plástico filme, colocar a sua etiqueta e entregar ao seu cliente. E não deixe de colocar o guardanapo, porque isso faz muita diferença. Qual cliente que não gosta assim de pegar, né, e já ter um guardanapo? Pois é, se quiser fazer a média com o cliente, ó, coloca mais um sachêzinho de ketchup e mostarda. Né? Aí, ó, tá vendo? Olha, ideia maravilhosa, né? Não passe várias voltas, porque o cliente, ele come com os olhos, né? Quando ele olha aqui, ele diz, não, eu preciso comer essa delícia. E se tiver várias voltas do plástico filme, já viu, né? Ele não vai desejar. Vai ficar escondido, né? Quanto, produção, você pagaria em uma bandeja dessa? Eu acho que de 10 a 12 reais tá um bom preço, né? Carne, né? Aham. Carne é carne. E olha só. E com esse sabor... E o preço de vendas eu não posso falar para você, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Aí você pode estar aí, mas Edva, então como é que eu vou precificar os meus salgados? Eu tenho um e-book onde eu mostro todo o passo a passo para você precificar e seguindo o passo a passo você vai descobrir o preço de vendas dos seus salgados. E o melhor de tudo, não serve apenas para salgados, independente aí da sua receita. Tenho certeza que você vai conseguir e que nunca mais você vai ter essa sensação de que você está perdendo dinheiro. Será mesmo que você está lucrando? Vou deixar o link no comentário fixado para que você adquira já o seu e-book de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. E se você quiser saber mais sobre salgados para o seu delivery, eu tenho um curso, é um mini curso, ele é assim maravilhoso, tem muitas dicas para você fazer a sua produção aí, a sua produção de salgados para o delivery, vale a pena. É um curso riquíssimo de dicas. Olha, tem receitas, tem dicas de congelamento, onde eu ensino como congelar, como embalar, um e-book que serve de guia aí para você iniciar o seu delivery. Ele tá assim maravilhoso. E com uma linguagem de fácil entendimento. Você aprenderá a preparar 10 receitas irresistíveis que fazem sucesso em qualquer ocasião.
Além das receitas detalhadas, você terá acesso às dicas exclusivas sobre congelamento, fritura e armazenamento. Aprenda como atrair e fidelizar clientes e transforme sua cozinha em um negócio rentável. Eu vou te ensinar o passo a passo. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Clique no link ou no botão abaixo e garanta agora mesmo seu acesso ao mini curso de salgados para a lanchonete. Também tem suporte, tem acesso vitalício, tem materiais de apoio, você ainda ganha um e-book com muitos detalhes para quem quer, muitas orientações para quem quer começar no ramo dos salgados. Pense que maravilha! E ainda tem suporte para responder as suas dúvidas. Isso. Rapaz, tem coisa, né? Uhum. E o precinho tá bom? Maravilhoso. Quanto é que tá a produção? Na data de hoje está R$ 67,00. Você pode passar lá no cartão, pagar com Pix ou boleto. Você escolhe a forma de pagamento. Ajudei? Muito. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!